A paz do Senhor, bem-vindo. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida de maneira especial, dando a continuidade do nosso estudo semanal. Chegamos na lição de número 5, que nos trata de um tema essencial, que nos diz a respeito do fruto do Espírito, o eu crucificado, ou seja, o homem, a natureza humana crucificada, mas vivificada a natureza do Espírito de Deus em nossas vidas. Aqui, como texto áureo, como texto basilar, o nosso autor ele traz o seguinte, Romanos 15:13, que nos diz o seguinte: Ora, o Deus de esperanças vos enche de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E aqui, o Espírito Santo realmente ele quem capacita, que ele instrui, e através da sua palavra, o nome do Senhor seja glorificado, porque a Ele pertence a honra, a glória e a exaltação para todo sempre. Vamos tratar desse tema muito importante. E aqui nos levantamos alguns questionamentos que podemos perguntar, e para que seja uma interação didática, uma aula bastante prática. Qual a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Qual é a sua fonte? Qual é a fonte? São importantes para a igreja e os cristãos nos dias atuais? Esses questionamentos e outros nós vamos estar esclarecendo ao longo desta lição. Que Deus assim possa abençoar você de maneira muito especial. O primeiro tópico ele nos fala a respeito do fruto do Espírito na vida do crente. Ou seja, o cristão, aquele que aceita Jesus, é alguém que vive sob o domínio do Espírito. Ou seja, o eu está crucificado. O primeiro tópico aqui ele traz a definição da questão definição a respeito do fruto do Espírito. E que, diferentemente da questão do que seria o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é concedido através do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Ou seja, o resultado do processo de amadurecimento que a pessoa tem com o Senhor. Isso porque, por exemplo, uma criança, ele não tem essa noção do que é fé, do que é mansidão, do que é bondade. Ele não tem esse dinamismo. Ele vai aprender isso com o tempo. E ele vai ter essa harmonia com o Senhor ao longo do tempo. Mas ele não conhece isso. Ou seja, e aqui está mostrando que esse amadurecimento espiritual, de sermos guiados pelo Espírito do Senhor, a gente vai andar em conformidade, praticar. Isso é a prática do andar com Cristo, a prática do ser regenerado e estar andando com o Senhor gradativamente, com base na sua palavra, nas suas ordenanças. Que vejamos que os frutos do Espírito aqui apresentado, temperança, amor, alegria, mansidão, fé, bondade, benignidade, longanimidade, paz. E com o tempo a gente vai estudando, aprendendo e vendo que essas dádivas, é uma realidade prática que devemos andar para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem que ter essa praticidade em nossas vidas que mostra que o Senhor de fato está em nós. E que não sejamos apenas transmissores de palavras, mas aquilo que anunciamos, fazemos ele na prática. O apóstolo aqui apresenta essas modalidades aí como o fruto do Espírito. Vamos seguir aqui para o tópico 2, o fruto no singular. Aqui o nosso autor ele apresenta que um fruto no singular. Como fruto, aqui ele apresenta a modalidade aqui como apresentando que uma laranja ou qualquer uma fruta cítrica, o limão, mexerica, pocã, se você cortar ela, você vai ver que a laranja é um todo, mas ela tem diversos gomos ali que estão interligados, e todos eles juntos é o fruto laranja ou limão. Assim também são o fruto do Espírito. Eles estão as suas várias modalidades, diversidade, amor, benignidade, paz, ou seja, ali mostra a unidade, o cristão de forma singular
unido o seu caráter a Cristo. Ou seja, ele tem interligado. E essas coisas, esse caráter deles tem que estar com essa amplitude, e esses frutos têm que ser vividos realmente na prática, têm que ser praticáveis. E uma outra coisa importante é que isso aí, o seguinte, não é feito de maneira engenhosa, mas de maneira natural. Assim, as coisas de Deus é feito de maneira natural, não é forçada. A pessoa, o seguinte, não precisa dizer que ele pratica o amor. Os seus atos, a sua prática, vai dizer por si só. O seu exemplo vai dizer por si só que ele pratica todos esses frutos. Não tem como a pessoa, os frutos, ele está interligado, dissociado um do outro. Por exemplo, se a pessoa diz que ama, mas ele não pratica a bondade, então está dissociado. Todos eles, ele está associado uns aos outros, de maneira que mostra um caráter único. Aqui o terceiro item diz o seguinte: andar no Espírito. O que seria esse andar no Espírito? Exatamente ser guiado pelo Espírito do Senhor e observando os preceitos da palavra de Deus. Uma vez ser guiado pelo Espírito do Senhor, ele passa a obedecer os preceitos da palavra de Deus, para cumprir aquilo que as Escrituras mandam. E aí, uma vez cumprindo isso, o Espírito Santo é que capacita o ser humano para que ele possa ter vitória sobre os impulsos carnais, os desejos, os impulsos, sobre a carne, sobre aquilo que distancia o homem do seu Criador, do ser humano de Deus. Andar no Espírito também ele indica que é andar corretamente, andar a submissão a Deus, humilde a Deus e ter santidade separado para o Senhor. Isso porque nós temos que entendermos que somos frágeis, mas Deus é que capacita, é que purifica, é que nos concede vitória, é que é a nossa fonte de vitória, porque estamos suscetíveis aqui enquanto estivermos na terra a diversas coisas, mas o Senhor venceu o mundo e Ele disse que nós também venceremos pelo seu poder do seu nome santo. O próximo tópico aqui, o item de números 2, ele nos fala a diferença e relação entre o fruto do fruto e os dons do Espírito. E aqui uma coisa interessante que vale destacar. O que destacamos entre eles? Primeiro, tenha a sua origem na mesma fonte, a origem deles é na mesma fonte. Segundo, ambos glorificam o Senhor, glorificam a Cristo. E terceiro, são coisas distintas. Quanto que o Espírito, aqui, os dons espirituais estão relacionados à questão do trabalho. Capacita para que a pessoa ele possa vir a executar aquilo que o Senhor ordenou, conforme o Espírito Santo. Tem um presente de Deus, uma dádiva de Deus, para a pessoa praticar. Enquanto que o fruto do Espírito, ele é o seguinte, como já mencionado anteriormente, ele faz parte aqui do relacionamento da pessoa com o seu Criador, dessa intimidade que a pessoa com o Criador. E ali, a sua obra, aquilo que ele faz, o Senhor conhece ele através desse relacionamento. E aqui nos mostra também que os dons, os frutos do Espírito, ele apresenta aqui com uma questão do amor. O amor apresentando como superior a questão dos dons. Isso por quê? Porque o amor ele permanece eternamente. E os dons espirituais aqui é para capacitação do trabalho. E ele é o seguinte, quando partimos para a glória, não necessita desses dons espirituais, mas porque eles são fim, eles são para cumprir a missão aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que ocorra milagre no meio do seu povo. É o Senhor agindo para fazer isso. E aquela questão dos dons espirituais, do fruto do Espírito, é a praticidade da palavra de Deus. É o cumprimento real da palavra de Deus de forma prática. Os dons espirituais na igreja. E aí perguntamos, é importante os dons espirituais na igreja? Isso é importante nos nossos dias? Realmente eles são essenciais, eles são importantes. Por quê? Eles são importantes exatamente para a capacitação da pessoa para o trabalho do reino do Senhor, como já mencionamos. É a vontade de Deus que não ignoremos os dons espirituais.
busquemos melhores dons. A própria Escritura, ela incentiva que faz isso. O próprio Paulo, ele alertou para que se fizesse isso. E em virtude disso, não se deve desprezar os dons de profecia. Eles são necessários para a vida da igreja do Senhor hoje. Foi o Senhor que concedeu, e da maneira que Ele quis, exatamente para que a sua igreja, ela, através desses atos, desses dons, o nome do Senhor seja glorificado. Dando sequência aqui à nossa lição, o Espírito se opõe à carne. Sim, ele de fato realmente se opõe à carne. Há um contraste entre estar na carne e se andar no Espírito Santo. Isso por quê? Porque de fato, andar na carne é completamente diferente. É uma força, um puxa para um lado e outro para o outro. Aqui, primeiramente, vamos tratar da questão do legalismo. Que legalismo aqui, principalmente vale destacar que o legalismo aqui que Paulo fala é aquele legalismo onde que o eucentrismo, ou seja, e como lemos nossa lição aqui, nosso título, que o eu crucificado, ou seja, esse legalismo aqui, ele gera a questão de disputa. As escrituras, ele tem as formalidades, aquilo que Deus preceituou, e tem o legalismo bíblico, que ele é daquela forma ali e não pode ser alterado. Como, por exemplo, o Senhor disse que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser feito daquela forma, porque a Escritura mandou que foi feito da forma. Então ali é legal que seja feito daquela forma ali. Mas aqui que chama atenção é porque o legalismo que as pessoas praticavam era a maneira de... Eles interpretavam as Escrituras de maneira completamente equivocada. E isso gerava confusão, gerava contenda, gerava disputa, gerava... e isso que acontece? Isso aí coisas completamente carnais que não tem nada a ver com o que as Escrituras determinava, porque estar no Espírito exatamente é depender da graça do Senhor. Não tem esse sistema aqui de ficar brigando um com o outro, disputar quem é que prega melhor, disputar quem que faz as coisas melhor. Não tem essa desavença, porque aqui, como vimos, o fruto do Espírito é um fruto só, mas ele está interligado, assim como uma fruta, assim como uma laranja, ela está interligada, tem vários gomos e é um fruto só. Aquele que é guiado aqui pelo Espírito de Deus, ele não está sujeito à questão desse legalismo aí que gera esse egocentrismo. A carne e o espírito. A palavra carne aqui, o que ela pode significar? Que ele nos trouxe, que pode significar a questão da fraqueza física, do corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então representa toda essa gama aí de obra da carne, que traz contexto todo, não somente a questão da carne física, mas todo aquilo que traz esses impulsos, tudo aquilo que traz que se afasta o homem do Senhor, inclusive os pensamentos do homem voltado para a questão do pecado, para o carnal, ela realmente traz essa oposição. E aqui, como o próprio apóstolo ele pega e traz o seguinte: os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, ele crucificou esse eu. Ele crucificou a morte do eu. E é uma nova criatura, porque o eu nele está completamente morto. O nosso tópico o último item aqui, os vícios. O apóstolo aqui, ele apresenta 3 categorias aqui na Escritura. Vamos citar aqui 3 categorias, podem classificar 3 categorias aqui de vício: sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. E aqui, entre essas coisas modernas, por exemplo, pedofilia, pornografia, e se entra nessa questão aí. Pecados de ordem religiosa, podemos citar a questão da idolatria, feitiçaria. A idolatria é a questão dos ídolos. Em nossos dias atuais, muitas pessoas têm pego outras pessoas para que sejam os ídolos dele, ídolos vivos mesmo, pessoas famosas, etc., para que sejam os ídolos deles. Isso aí, pecado de ordem religiosa.
pecado relacionado à questão de ordem social. Quais são eles? Podemos citar aqui inimizade, porfia, emulações, ira, peleas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias. E veja que essas coisas aí, elas não são condizentes com o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade. Isso aí é completamente o inverso daquilo ali. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida de maneira especial e que o Senhor possa nos dar graça para vencer essas obras da carne, vencer todas essas, e que a nossa vida ela seja permeada pelos frutos do Espírito, pela presença de Deus em nossas vidas, e que Ele possa nos guiar de maneira especial. Que possa abençoar a sua vida, de sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima, aí, se Deus permitir.